Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre conjuntos e retas, nós vamos falar agora do plano cartesiano, tá? Então, no que consiste o plano cartesiano? O plano cartesiano, tá? É formado por duas retas, tá? Onde elas se cruzam. E essas retas, elas são denominadas eixo x e eixo y, certo? E como nós vimos aí no vídeo anterior da reta numérica, nós seguimos a mesma ordem para números positivos e números negativos, tá? Então, a esquerda de 0, número negativo, a direita de 0, número positivo, no nosso eixo x. Já no nosso eixo y, nós vamos ter acima de 0 positivo, abaixo de 0 negativo. Para a gente entender uma relação aqui do eixo y de acima a baixo, é só lembrar aí do termômetro. As temperaturas abaixo de 0 são temperaturas negativas, certo? Então, vamos dar continuidade. Para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano ele vai ter pares ordenados, que são nossas coordenadas, que vão se ligar e formar pontos nele, certo? Então, por exemplo, eu vou ter um par ordenado, que eu vou chamar esse par ordenado de ponto A, 3 e 2. O que significa esse par ordenado 3 e 2, que seria um conjunto aqui? Significa que eu tenho um ponto em x e um ponto em y. Então, sempre aí um par ordenado, o primeiro número que aparece, ele vai estar apontado em x, e o segundo número que aparece vai estar apontado em y, tá? Como que eu localizo isso? Eu vou pegar aqui na minha reta, achar onde eu estou com o número 3. Então, o meu número 3, que é o número 3 é de x, ele está localizado aqui, tá? E vou achar o número 2 em y, que está aqui, ó, é positivo, então, aqui em cima. E eu vou meio aqui, ó, aqui fazer um sistema de ligar os pontos, tá? Então, esse ponto aqui, ó, é meu ponto A, tá? Por quê? Porque ele liga em 3 e 2. 3 em x, 2 em y. Então, ele é localizado exatamente aqui, certo? Outro exemplo para vocês aqui, ó, um ponto B com as coordenadas menos 2 e 4. O que vai ser isso? Lembrando que o primeiro número vai ser apontado em x e o segundo número vai ser apontado em y. Então, menos 2 em x está aqui, ó, e 4 em y está aqui. Então, eu vou seguir aqui e ligar esse meu ponto. Esse é meu ponto B. Certo, pessoal? Então, nessas ligações desses pontos, é assim que nós encontramos aí as coordenadas que são expostas dentro do plano cartesiano. Outro exemplo que é interessante mostrar aqui seria, por exemplo, aqui, ó, um ponto C, onde nós temos 0 e 4. 0 e 4, então é 0 em x, apontando 4 em y. Se é 0 em x, 0 é 0 aqui, ó, que é nosso meio de intersecção, nosso elo que liga, tanto para y, tanto para x, tá? Então, 0, ele é bem esse meio aqui de intersecção. Então, eu só vou apontar o que está... Desculpa, aqui é y, né? Só vou apontar o número que realmente... que é o número que tem aqui, que é o y, que é o 4. Então, onde eu aponto esse ponto? Exatamente na reta. É como se eu pegasse aqui, ó, e andasse de 0 no ponto x e ligasse o ponto até o 4 aqui. Então, esse seria meu ponto C, tá? Se fosse o inverso, tipo ponto D aqui, ó. Por exemplo, menos 3 e 0. O menos 3 está primeiro. Ele vai ser apontado no x e o 0 é 0. Que tanto faz se ele é y ou se ele é x.
tá? Então, onde ele vai estar? Partindo do zero, eu vou apontar só aqui no menos 3. Seria meu ponto D. Certo? Vamos fazer também um ponto negativo, só para a gente... Por exemplo, um ponto E, onde vai ser menos 2, menos 5. X e Y, menos 2. Então, vai sair daqui e vai bater aqui no menos 5 em Y. Certo? Então, esse aqui seria meu ponto E, tá? Então, isso aqui, pessoal, é nosso plano cartesiano, tá ok? Então, meus pontos estão expressos e eles estão aqui distribuídos dentro do plano cartesiano, tá? Estudado o plano cartesiano, nós podemos ir agora, por exemplo, que nós denominamos aqui sobre os conjuntos, que é o produto de dois conjuntos, tá? Então, por exemplo, eu tenho o conjunto A, tá? Bem aqui mesmo. Tenho o conjunto A com os números 1 e 3 e o conjunto B com os números 2 e 4. Tá? Eu tenho esses dois conjuntos e eu vou pedir para vocês representarem esses conjuntos aí, a representação gráfica de A vezes B, ou seja, o produto. Quando a gente tem a multiplicação de algo, a gente quer o produto de algo, certo? Então, como ficaria essa multiplicação desses dois conjuntos? E depois expressa, mais para frente, a gente expressa no plano cartesiano, tá? Então, aqui agora a gente vai ver o produto cartesiano de dois conjuntos, tá? Isso aqui é o produto, tá? De dois conjuntos. Então, nós temos aí, tá? Por enquanto, a gente vai ficar só com os elementos iguais, tipo assim, 2 elementos no conjunto A, 2 elementos no conjunto B. Depois, aí mais pra frente, a gente aumenta isso aí. Então, multiplicando A por B, vai ser todos os elementos de A, ele vai fazer o par com o elemento de B. Então, vai ficar A vezes B igual 1 e 2, 1 e 4. Então, percebe, 1 e 2, 1 e 4. Esses são meus pares. E depois a gente tem outro número aqui, né? Então, 3 e 2, e 3 e 4. Então, o produto desses números nada mais é do que esses pares ordenados, tá? Produto desses dois conjuntos. Então, aí se a gente tem par ordenado, a gente pode expressar eles dentro de um plano cartesiano como aqui, tá? Ah, mas não tem letra para eu expressar como ponto. Não precisa de uma letra para expressar. É só marcar o ponto que corresponde a esse produto. Outra coisa, pessoal, se por exemplo fosse B vezes A, tá? É ao contrário. Se é ao contrário, então é esse e esse, certo? Ele vai ser ao contrário do que foi feito até agora. Tudo bem? Então vai ser 2 e 1, 2 e 3, 4 e 1, 4 e 3, certo? Então, ele ficou aqui ao contrário do que a gente fez. Ok? Então, dessa forma, nós temos A vezes B e B vezes A. Lembrando que o que manda é o conjunto que está na frente, que vai fazer os pares ordenados, tá? Vamos expressar aqui
Vou fazer um plano cartesiano aqui embaixo, só para a gente ter uma noção disso daqui. Então, aqui a gente vai ter um plano cartesiano do eixo Y, do eixo X, tá? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, certo? Então, eu vou representar isso aqui primeiro, 1 e 2, tá? Então, é x e y. 1 e 2, representado aqui. 1 e 4, tá? 1 e 4, representado aqui. Sempre que é x e y. 3 e 2. 3 e 2, representado aqui. X e y aqui também. 3 e 4, 3 e 4. Olha que interessante, ele formou aqui um quadrado, tá? Não é regra isso, é que só coincidiu, certo? Então, eu expressei todos esses números. E agora eu vou expressar b vezes a, tá? Vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Então, é x e y, x e y, y, x e y. 2 em x, 1 em y. 2 e 1. É aqui. 2 e 3. 2 e 3. 4 e 1. 4 e 1. E 4 e 3. 4 e 3. Então, ó, formou-se dois quadrados. A representação no plano cartesiano do produto de dois conjuntos, certo? Então, plano cartesiano, duas retas, eixo Y, eixo X, negativo, negativo, positivo, positivo. Pares ordenados, o que vem primeiro é o que é apontado no X, o que vem em segundo é o que é apontado no Y. O produto é a multiplicação, então seria esse por esse. Só que não é 1 vezes 2. O produto aqui a gente está se referindo a pares ordenados. É o produto que a gente vai expressar no plano cartesiano. Então, é o produto cartesiano, certo? Então, é unir os pares. Então, é 1 e 2, 1 e 4. 3 e 2, 3 e 4. Se fosse ao contrário, 2 e 1, 2 e 3. 4 e 1, 4 e 3. Somente isso. Então, isso aqui, lembrando que é o produto cartesiano de dois conjuntos. Certo? Até a próxima.